Boa noite, meus amigos queridos. Boa noite, pessoal da França. Pessoal, muito obrigado, franceses, por estarem acompanhando o canal do SEAC. Obrigado, brasileiros inscritos. Obrigado a todos vocês que divulgam o canal do SEAC ajudando a caminhada. Bom, hoje estamos recebendo nossos amigos, a Beth e o Fernando. Eles vieram passar budismo, espiritismo, semelhanças e diferenças, parte 2. E eu peço para iniciar com uma prece, por gentileza, vibração e prece no final, até 40 minutos. Gratidão é com vocês. Muito obrigado, queridos. Então, boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estarmos aqui. Vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a proteção, pedindo a proteção, né? O amparo para que tudo dê certo, para que possamos entender os ensinamentos desses maravilhosos missionários que vêm à Terra nos trazer tanta coisa boa para a nossa prática no dia a dia. Ser conosco, amigos queridos, nossos mentores do SEAC. Amém. Bom, budismo e espiritismo. Então, o espiritismo nasceu da comunicação dos espíritos, lá no século XIX. Os espíritos sempre comunicaram, né? Em todas as épocas do mundo, mas no século XIX houve, assim, uma intensificação dessas comunicações. E aí o Allan Kardec observou com bastante metodologia científica, e aí surgiu a parte científica do espiritismo. E esses ensinamentos trazidos pela espiritualidade foram reunidos e codificados por Allan Kardec, e a partir de então surgiu um corpo de doutrina formando a filosofia espírita, que também gerou consequências morais. E o espiritismo não é considerado religião no sentido assim de instituição, né? Uma instituição que tem ritos, que tem hierarquia, mas é religião no sentido assim de buscar uma ligação com o Ser Supremo. Fernando, o budismo, né? Pelo que dizem, é considerada a quarta religião maior do mundo, a maior, né? Religião do mundo, a quarta. O budismo é religião? Antes de mais nada, Gachô, Arigato Gozaimasu, Arigato Gozaimasu e Arigato Gozaimasu. Quem não sabe o que eu disse, é um agradecimento em japonês e um cumprimento budista. Então, o budismo, antes de mais nada, precisamos entender que, para o ocidental, há uma grande dificuldade em reconhecer a cultura oriental. A cultura oriental, alguns acreditam ou classificam como pensamento oriental, outros como cultura, outros como ideologia, e também alguns como filosofia. Alguns filósofos influenciados pela política ocidental não reconhecem a filosofia oriental como filosofia. Porém, não é só a questão da filosofia, como eu disse, é a questão da religião. Alguns não consideram o budismo como religião por justamente não ter um cânone, que é um esquema básico do pensamento, que é o pensamento ocidental, que é acreditar em um Deus, primeiramente. Estou falando em termos genéricos. Com a recepção que eu tive do vídeo anterior, podem encontrar no canal do SEAC, há muitas divergências e há uma multiplicidade de tendências, correntes, possibilidades culturais dentro do budismo. E alguns não consideram religião por causa que não há um Deus, não há um rito estabelecido que seja aceito universalmente por todas as tendências e correntes.
consideram mais como um pensamento, uma filosofia. Alguns também não consideram como filosofia por justamente não ter um aspecto crítico. Qual é esse aspecto crítico? A crítica em relação a Buda, como tem no caso da filosofia ocidental que se baseia na crítica. Mas outros consideram que é uma integração, porque a palavra religião vem de religar, ou seja, ligar a algo. Porém, no Ocidente, se limitou muito a religar a um Deus. No caso do budismo, busca se religar a si mesmo. Não no sentido de se tornar divino como Deus encarnado, apesar de que é uma possibilidade legítima do aspecto da cultura. Mas o aspecto propriamente filosófico é um reconhecimento muito próximo das psicologias ocidentais. E através desse reconhecimento, conseguir, através de toda a estrutura do pensamento revelada por Buda, conseguir se trabalhar, se desenvolver. Então, nesse aspecto que é mais considerado filosofia e religião ao mesmo tempo. Muito bom. Bom, o budismo e o espiritismo são filosofias assim consideradas extremamente semelhantes. São os estudiosos, né, de várias filosofias e religiões que dizem isso. Porque tanto o budismo como o espiritismo é progressista, né? Então, está sempre buscando, né, conhecimento, são reflexivas, porque buscam o autoconhecimento, buscam também a importância de assumir a responsabilidade, cada um assumir a responsabilidade, né, do que faz, e a importância da prática, e também, assim, como fazer, né? Como pegar o melhor caminho da vida. E o Espiritismo fala da lei de causa e efeito, né? A gente planta e aí colhe o que plantou. Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Mas o budismo, né, pelo que a gente ouve falar, leva em consideração a causa, as condições e o efeito, né? O espiritismo fala em causa e efeito. E o budismo traz um terceiro elemento, que é a condição. Você poderia falar-nos a respeito desse, né, causa, condição e efeito? O pensamento ocidental, ou a filosofia ocidental, a cultura ocidental, se baseou muito na dialética. A dialética é tese, uma antítese, essa tese, ao contrário, que produz uma síntese, que se torna novamente uma tese e assim prossegue com a lei do progresso cultural. Isso vem desde a Grécia, de Roma, essa dialética, inicialmente por Platão, que realizou a síntese entre o ser de Parmênides e a, a, a dialética, ou a guerra, que é o pai de todas as coisas, entre aspas, no pensamento de Heráclito, que é o Rio, numa síntese, e aí mais idealista, e Aristóteles trouxe o aspecto mais formal, mais material, e aí teve o desenvolvimento ao longo da história, Plotino, Hegel, Nietzsche, Kant, até chegar no marxismo, Marx, a dialética revolucionária de Marx, aí outros poréns. Porém, no pensamento oriental, não tem só o ser ou não ser. O ser e o não ser é um estado, que é o Tao, Yin Yang, que a filosofia taoísta influenciou muito depois da ascensão do budismo no norte da Índia, a desenvolvimento do budismo na China, que foi um grande promotor em alguns momentos históricos, em algumas
dinastias, não vou entrar em aspectos tão históricos, que influenciou como que o budismo ia ser entendido e percebido na Coreia, no Japão, e ou seja, o ser e o não ser é um estado. Também é um estado de que não há nem ser nem não ser. O que você planta, não necessariamente você pode colher. Eu posso plantar uma fazenda e não colher. O que depende disso? São as condições. Essas condições estão na iluminação. A capacidade de você se iluminar para perceber as possibilidades. Então, não é mandatário, obrigatório, como no pensamento ocidental. E nem tão unilateral ou tendencioso como no pensamento ocidental. Então, às vezes, por exemplo, só para voltar a bola para o espiritismo, vamos nos espiritualizar o budismo também, às vezes o que eu planto não necessariamente vai nascer aquilo que eu plantei. Pode ter influências externas. Como, por exemplo, se eu... Qual é a noção da justiça? Quebrar o ciclo de vinganças patológicas, ou as más vinganças. Quero vingança, aquilo que vinga, ou seja, aquilo que vinga no sentido destrutivo. Se eu não tenho condições, precisa ter um juiz externo para quebrar esse ciclo. Esse juiz externo é a condição. Então, Interessante, né? Em profundo, nós ocidentais temos dificuldade, né, de adentrar, né, a esse pensamento. Bom, o Espiritismo tomou emprestado a palavra karma, lá do sânscrito, que significa ação, né? Então, o Espiritismo ensina que quando a gente comete erros, nós vamos acumulando débitos na nossa consciência, né? Esses débitos são os erros passados, pode ser dessa vida 5 minutos atrás, pode ser de vidas passadas. Então, o Espiritismo usa também o termo karma, né? Como assim? A ficha kármica, né? Os débitos da nossa consciência, que precisam ser resgatados, né? E o que significa para o budismo? Karma e Dharma. O Espiritismo não usa, né, a palavra Dharma, mas o budismo creio que usa, né? Karma e Dharma. sim. Na verdade, muito se pensa que o mérito. Dentro de uma análise política, temos a meritocracia na sociedade. Então, nesse sentido, para o pensamento, para a percepção do pensamento oriental, esse mérito que se pensa no Ocidente é muito uma relação, entre aspas, de um capitalismo espiritual, que é essa barganha que nós fazemos. Para o pensamento oriental, não há muita questão do mérito, é muito mais a questão do ser. Para o pensamento budista, nós temos duas mentes. A nossa mente individual e uma outra mente, que é a semente de Alaya. Semente de Alaya, onde fica registrado, assim como se pensa no pensamento ocidental, o éter, algum registro divino, nesse caso, o registro está no divino, está em nós. É justamente o budismo busca a iluminação pessoal. Então, em nós temos que reconhecer. E essa semente de Alaya fica essa relação entre Dharma e Karma. Karma seriam as consequências de nossas ações, retomando o que estávamos conversando, das nossas ações, embasadas pelas condições, mas também vem o Dharma, que são as leis, ou regras, ou normas, muito mais existenciais do que só meramente espiritual e divino, apesar de que inclui a dimensão espiritual e divina também.
apesar de que no budismo, muitas correntes, em especial da Terra Pura, da Soga Gakkai, da Jodo Shinzo, que é mais o budismo insular, que é do Japão, se pensa num budismo onde não há deuses, diferente da Mahayana, do Zen, em algumas de suas vertentes internas, de que Buda é um deus, influenciou o Sudeste Asiático, por exemplo. Então, esse Dharma e Karma são essas relações que nós realizamos conosco para com o mundo, baseado nos ensinamentos, nas práticas codificadas pelos sutras. E como que nós lidamos com isso, é que nós podemos transmutar essa semente de Alaya e conseguir a iluminação pessoal. Então, dharmas são leis. A grosso modo, Regras de conduta, sim. São máximas, digamos assim, máximas Sim. éticas, morais, para o entendimento ocidental. Claro que muitas das palavras têm algumas traduções, dicionários específicos de teologia, ciência da religião, ou dicionário específico de religião, dicionário do budismo, mas daí tem um problema, como para o pensamento, aí, entrando no shintoísmo, para o pensamento oriental, nós temos os nossos yokais, que são entidades do inframundo. Inframundo, ou seja, da natureza. Os jesuítas portugueses, quando foram para o Japão pela primeira vez, tiveram contato no início do Renascimento, com a era das navegações, eles traduziram como demônio. Então, muito que se entendeu como um demônio no aspecto cristão. É diferente do demônio no aspecto muito mais grego, que é um mensageiro, um guia pessoal, daimon, tanto é que Sócrates tinha seu daimon, e que é muito mais assim, essas entidades do inframundo e o pai são mensageiros, assim como dentro do budismo há um Buda maior e há vários outros Budas menores, e abaixo deles as divindades, os deuses, que são mensageiros, como o Demon de Sócrates. Então tem essas dificuldades de nomenclatura, de conceito, e para entender mesmo, é só conhecendo a linguagem ideogramática, ou seja, o chinês, o japonês, o sânscrito, o tamil, o hindu, no caso da Índia, para conseguir entender esses conceitos. Mas, ao longo do processo cultural, tem algumas aproximações, mas, mesmo assim, algumas diferenças. Interessante. Bom, né, no Espiritismo a gente aprende que todos os seres estão sujeitos ao sofrimento, desde que nascem até morrerem no corpo físico, né? Quem é que nunca passou por uma situação dolorosa? E aí o Espiritismo nos ensina que, após a morte do corpo físico, o espírito pode sofrer também no plano espiritual, né? Dependendo, né, dos seus débitos e créditos, né? Mas o sofrimento não é um castigo de Deus, é uma oportunidade de aprendizado, e também aprendemos na doutrina espírita que um dia o sofrimento vai acabar. Quando? Quando não houver mais egoísmo, apego à matéria, quando não houver mais ignorância, né, em relação às leis de Deus, e tudo isso, ignorância, egoísmo gera tantos crimes e vícios. Inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê que o egoísmo e o orgulho
são as grandes chagas da humanidade. E a extinção, né, o fim do sofrimento, virá com a aquisição de sabedoria, com a espiritualização da humanidade, quando houver um maior desenvolvimento moral. Inclusive, o escritor e youtuber Tiago Andrade, ele é professor e tem um canal muito bacana, né, no YouTube, e ele falou sobre o budismo e o espiritismo. Olha que bacana. Ele fala o Oriente, no caso, o budismo, né? E o Ocidente, aqui nós estamos falando de espiritismo, aí o Fernando também citou as várias filosofias que vêm lá, né, dos pré-socráticos, né, que é filosofia ocidental. Então, diz o Tiago Andrade, o Oriente e o Ocidente vêm convergindo com a mesma preocupação de esclarecer a humanidade em relação ao sofrimento, né? A finalidade, o porquê e o para quê do sofrimento. Aí ele está dizendo, né, que tanto o Oriente como o Ocidente, a filosofia espírita, o budismo, né, buscam entender o que seria e para que serviria o sofrimento. Mas me fala, o que o budismo diz sobre o sofrimento? Bora lá. Tem sofrimento como um dos enfoques principais, grande parte das tendências e correntes dentro do budismo, em suas tratativas, muito amplo, profundo, e vem justamente no exemplo do Siddhartha Gautama, quando saiu sua fortaleza, seu palácio, foi visitar o mundo. Quem ele encontrou primeiro? O moribundo, depois a morte. Algo muito próximo do que nós podemos entender pegando um pouco da cultura chinesa, para aqueles que conhecem, tem bastante vídeos aí que podem procurar e buscar, que são bons, que é o exemplo do rei macaco. Rei macaco, para a mitologia chinesa, representa justamente essa busca da imortalidade. Essa busca da imortalidade, primeiro, tem o rito de passagem. Assim como Siddhartha Gautama saiu da fortaleza, o rei macaco entrou na cachoeira, depois que saiu do ovo. E de lá, teve a possibilidade de se enfrentar, que é o simbolismo de entrar na cachoeira. Uma caverna e uma cachoeira. Assim como Siddhartha Gautama, ao sair da fortaleza, teve que enfrentar a solidão, apesar de que estava acompanhado. Mas o caminho é solitário, porque, ao fim e ao cabo, todo mundo morre sozinho. Você morre por você, você não morre por outro. Depois, a busca da imortalidade tem a busca pela iluminação e pela sabedoria, por fim, Buda, no caso, o rei macaco. Assim como a história de Buda, primeiro a iluminação, ao subir um morro, realizar as práticas meditativas ascéticas, depois a sabedoria, porém a sabedoria, ela por si só, para que sabedoria? Para depois conseguir o estágio de Buda, ou seja, o estágio de iluminação. Qual é esse simbolismo? Esse simbolismo traz muito o arquétipo da roda de Sansara. Para o espiritismo, minha colega que pode muito bem tratar sobre esse assunto, é uma linha reta de reencarnações. Já para o budismo,
assim como o ideal de Nietzsche do eterno retorno, concepção do eterno retorno, nós temos um eterno retorno sobre nós mesmos. Assim como no pensamento ocidental nós temos os estágios, animal, mineral, etc. Nesse caso, para o budismo, essa roda de samsara a gente passa através desses períodos. E por que metempsicose? Porque a gente pode reencarnar não necessariamente como humano. E isso gera sofrimento, porque nós estamos obrigados a reviver sempre a origem do sofrimento, que é a ignorância. O que eu estava dizendo antes com a semente de Alaya é justamente trazendo a cultura indiana, nós temos a Maya, é uma divindade do engano, da mentira, mas também da descoberta, da criação. E esse véu de Maya é o encobrimento sobre nós mesmos. A partir de quando nós nos desvelarmos, nós iremos conseguir entender a origem do nosso sofrimento e, através das práticas e também das máximas budísticas, conseguir essa iluminação, sair desse ciclo e conseguir atingir a terra pura, o nirvana e outros estágios mais. E esse sofrimento, ele é exemplificado pela metáfora do mar. Nós nascemos, mas não sabemos onde estamos, onde irmos. Porém, se pararmos, vamos nos afogar. Porém, ao nadar, nós encontramos toras, nós encontramos troncos, onde a gente pode se segurar. Essas troncos são o quê? Nossas felicidades momentâneas, relativas. Um emprego, um melhor salário, saúde, bem-estar, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um tio, um parente, um amigo. Tudo é toras. Mas cedo ou tarde nós seremos obrigados a nos separar disso. Assim como estamos bem-estar e virar doença. E, por consequente, é uma possibilidade de uma morte. Mas cedo ou tarde morreremos. Então, para que a gente consiga se libertar dessas ondas de sofrimento, nós temos que conseguir a felicidade absoluta, que é a salvação plena, na linguagem budista. Ou seja, alcançar a capacidade de adentrar ao navio de Buda. E a partir daí, nós estaremos indo para a Terra pura. Última questão aqui, que nós temos só mais 10 minutinhos. Né? Mais 5, né? Antes do encerramento, né? Mais 5 minutinhos aqui. Então, o Espiritismo nos ensina, né, que nós somos seres imortais, estamos em constante evolução. O grande objetivo do nosso espírito é atingir a perfeição relativa, né, estar sempre buscando esse aperfeiçoamento por meio das mudanças interiores, da eliminação dos vícios, da eliminação do orgulho, da eliminação do egoísmo, do desapego à matéria e do desenvolvimento de virtudes, bem parecido, né, com o budismo. Então, a gente, né, tem os ensinamentos de Moisés, com os 10 mandamentos, da Boa Nova de Jesus e as leis morais do Livro dos Espíritos, além de, né, toda as obras da codificação, que são normas de conduta para a gente viver bem, né? E para o Espiritismo, né, a caridade material e moral são os caminhos para a evolução do espírito. E aí, se você puder falar assim em 5 minutos, né? O que são as 4 nobres verdades do budismo, que é tão famoso, né? A gente ouve tanto falar, né? Para complementar, não só essas codificações ocidentais, no pensamento religioso ocidental, na filosofia religiosa do Ocidente,
mas também os 7.000 sutras, que são a base, 7.000, base do pensamento budista, e cada um deles influenciou algumas escolas, e o que mais influenciou é o Sutra de Lótus, e mas é uma obra profunda, e os sábios do passado, os filósofos, os monges, ou aqueles que atingiram o estado budístico, sim, tiveram que ler todos os 7.000 sutras. Assim como um grande letrado budista que abriu a oportunidade de iniciar a escola Jodo, no Japão, o mestre Honen, leu 5 vezes os 7.000 sutras de Lótus na sua vida e disputou, como havia sempre disputas intelectuais, isso faz parte da cultura asiática e do desenvolvimento cultural da Ásia, com 300 sábios, e venceu todos na argumentação. E todos eles de várias escolas, e todos eles fizeram extensa leitura e práticas, ou seja, apesar de que esses 5 minutos são poucos, mas abre uma oportunidade e um mundo de possibilidades. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso que eu disse dos 7.000 sutras se resumem nas 4 nobres verdades, que é sofrimento. Estávamos conversando sobre o sofrimento. Reconhecer que sofremos. Depois, além dos efeitos desse sofrimento, que é justamente essa reação de onde estamos tentando navegar nesse oceano de sofrimento em vida, é entender a causa desse sofrimento, que é a segunda, a causa do sofrimento, para que a partir daí a gente possa estabelecer quais ações devo tomar, ou seja, para onde eu devo nadar, e para que eu consiga entender as condições, ou seja, essas ondas de sofrimento na nossa vida, para que a gente consiga realizar a terceira lei, que é a cessação do sofrimento. A cessação do sofrimento, que é justamente a capacidade de iluminação, adentrarmos o estágio 51, que é até a máxima idade que o Buda esteve como Siddhartha Gautama, até atingir a iluminação, que é diferente do número 33, que é a idade de Cristo para as ordens esotéricas do Ocidente, e para que nós possamos, a partir daí, trilhar um longo caminho, mas que pode ser curto, a se depender de nosso esforço. Muitos pensam, já somos salvos, ou já atingimos estágio de Buda e não preciso fazer mais nada. Muito pelo contrário. É a partir daí que nós temos todo um caminho que leva à cessação do sofrimento. Que é a quarta lei, o caminho que leva à cessação do sofrimento. Por quê? Para o pensamento ocidental, tem como um dos suas formas, ou parâmetros, ou valores, o ultra-individualismo. Se eu estou bem, então por que me preocupar com o mundo? É diferente no caso da filosofia oriental, onde para nós estarmos bem, é necessário que todos estejamos bem. Por isso que Buda reafirmou que mesmo isso atingindo o estágio e o grau de Buda, ele não iria para Pura ou Nirvana enquanto não salvasse ou iluminasse toda a humanidade. Porque, mesmo que individualmente estejamos bem, mas socialmente não estaremos bem. Então, é muito mais proativo do que apenas meditativo, apesar de que as práticas meditativas podem trazer bem-estar, pode
proporcionar uma centralização dos nossos objetivos de vida, até processos ascéticos para o desenvolvimento pessoal, mas há uma linguagem para crianças, se algumas estiverem assistindo essa live, vão rever depois, é a batata. Aos poucos essa batata fica quente. Quanto mais nos desenvolvermos e iluminarmos, mais essa batata fica quente. E aquela brincadeira da batata quente. Se alguém segura, queimou. Ou seja, se chegarmos ao grau de iluminação e não reagirmos para mudar o meio, as condições, só iremos trazer mal-estar e afastando justamente desse estágio de Buda, que é a inexistência do sofrimento através da felicidade absoluta. Fantástico, olha, uma vez eu fiz um curso com o professor Sérgio Felipe de Oliveira, ele dizia assim, o conhecimento é uma batata quente. Se a gente segura o conhecimento, não passa adiante, essa batata vai queimar nossa mão. Acho que ele leu a filosofia budista. E tudo que você falou, né, de cessação, de cessar, de acabar com o sofrimento, tem tudo a ver com a reforma íntima da doutrina espírita, né? Então, nós agradecemos muitíssimo ao Rodrigo essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. Então, vamos vibrar pelo nosso mundo, pelo nosso país, por todos os dirigentes de nações, por aqueles que estão cheios de saúde, por aqueles que estão adoentados, por aqueles que estão aqui na matéria, por aqueles que estão na pátria espiritual. Vibremos por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão felizes. Vibremos também pelos nossos amigos e familiares, por todos os trabalhadores do SEAC, pelo mentor Antônio, e vibremos pelos nossos familiares, assim como por nós mesmos. E nós agradecemos imensamente ao Pai Maior, a Deus e a Jesus, e agradecemos também a esses grandes espíritos iluminados, como Buda, né? E outros, né? Em outras religiões também, Maomé, e, né? Krishna, e tantos outros que vieram trazer esses conhecimentos para que possamos, né, encontrar o caminho da iluminação. Amigos queridos, muito obrigada. E para aqueles que desejam iniciar o caminho para a cessação do sofrimento, só para não perder a chance, recomendo esse pequeno livrinho que é um guia inicial, um guia de viagem básico, Budismo para Leigos, da editora Alta Books, do Lao Dao Bodhin. E achou Arigato gozaimashita, Arigato gozaimashita e Arigato gozaimashita. Boa noite, gente. Muito obrigada.